Hey guys, what's up? Here's Teacher Paulo e hoje nós vamos aprender aquele verbo, aquele que é odiado por uns e amados por outros, aquele que você começa a aprender lá atrás da primeira série e vai até o terceiro ano do ensino médio. Você já sabe de qual que eu estou falando, né? Pois é, então bora aprender de uma vez por todas o verbo to be. Pois então, rapaziada, primeiro de tudo, só relembrando que quando a gente fala de conjugação verbal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai precisar dos pronomes pessoais. Lembra das últimas aulas que a gente viu eles? Vamos só dar uma relembrada aqui. Os pronomes pessoais em inglês são I, you, he, she, it, we, you e they. Sabendo disso, tendo esses pronomes em ordem, tudo bonitinho, agora a gente pode partir para a conjugação do nosso verbo to be. Antes de tudo, vamos ver o significado do verbo to be, ou melhor, os significados, que seriam ser ou estar. Ah, teacher, mas como que eu vou saber quando vai ser ser e quando vai ser estar? Pelo contexto, tá, galera? Isso é uma coisa bem simples, vai ser bem fácil de vocês identificarem isso ao longo dos seus estudos, não se preocupem. E uma curiosidade a respeito desse verbo é que ele é o único verbo da língua inglesa que tem 3 conjugações, ou seja, todos os outros verbos, todo o campo verbal da língua inglesa conta só com 2 conjugações, além do verbo to be. Ele tem 3 e por isso talvez ele poderia ser considerado o verbo mais difícil em inglês, mas vocês vão ver que não tem nada disso. Ele é muito simples, assim como todos os outros. Vamos conferir do que eu estou falando agora. Bom, as conjugações do verbo to be no presente e na afirmativa são am, is e are. A conjugação am, ela vai apenas com o pronome I, com o pronome eu, ok? Ficando I am. A conjugação is vai com os pronomes he, she, it, ficando he is, she is, it is. E por último, mas não menos importante, a conjugação are vai com os pronomes you, we e they. Eu digo you tanto no singular quanto no plural, tá? Tanto você quanto vós, vocês, ok? Ficando you are, we are, they are. Então, conjugando o verbo to be na afirmativa e no presente, ficaria mais ou menos assim. I am, you are, his, she is, it is, we are, you are, they are. Moleza, né não? Vamos ver aqui alguns exemplos para contextualizar isso melhor. I am tired. I am tired. He is Brazilian. He is Brazilian. We are happy today. We are happy today. Galera, esses são só alguns exemplos de como a gente pode usar o verbo to be na afirmativa e no presente, tá? A gente pode explorar muito mais esse campo aí. Beleza, agora que vimos o verbo to be na afirmativa, bora ver como que ele fica na negativa? Bom, galera, é bem simples, assim como na afirmativa não tem segredo algum, porém, agora na negativa do verbo to be, a única diferença seria um acréscimo da partícula not na frente do verbo, ok? Então, para a gente passar uma frase afirmativa com o verbo to be para uma frase negativa com o verbo to be, é só a gente colocar o not na frente do verbo. Essa partícula not, ela serve para negar uma frase, tá? Colocar uma sentença na negativa. E caso vocês estejam se perguntando por aí, sim, ela é diferente da partícula no, tá? O no é o não que a gente conhece aí, o não mais comum. Mas tem algumas diferenças que basicamente, tá, galera? Bem basicamente falando, seria o no é usado para dar respostas de sim ou não. E o not, ele é usado para colocar um contexto na negativa. Bem basicamente falando, bem resumido. Agora vamos ver como que fica o verbo to be na negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Essa maneira de colocar o verbo to be na negativa é a maneira por extenso, tá? Ou seja, a gente não conta com contrações, tá? E nem abreviações nessa maneira. Mas a gente tem outras formas também que seriam com as contrações. Vamos ver como é que fica. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they are not.
Nessa primeira maneira de contrair, galera, é bem simples. A gente só coloca um apóstrofo na primeira letra de cada verbo, tá? Por exemplo, no verbo não, aliás, cada conjugação. A conjugação are, a gente vai e coloca um apóstrofozinho na letra A. A conjugação is, a gente coloca um apóstrofozinho na letra I. E a gente junta essa conjugação com o pronome, tá? Através do apóstrofo. Então, ao invés de I am, fica I'm. Ao invés de you are, you're, e assim por diante. Já a segunda maneira de a gente contrair o verbo to be na negativa fica assim: I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Antes que vocês achem que eu errei ali em colocar o I am not, não tá errado, tá, galera? Porque nessa maneira de contrair, o I am not ele não tem a contração, tá? Então ele vai ficar por extenso mesmo. E qual que é a diferença dessa contração para a primeira que eu mostrei para vocês? A primeira a gente contraiu o pronome com o verbo, tá? Colocando apenas um apóstrofozinho na primeira letra de cada conjugação. Agora, nesse tipo de contração, a gente vai contrair o verbo com a partícula not, tá? Então, vai mudar um pouquinho só nesse quesito. E como que a gente faz isso? Eu sempre falo com meus alunos aqui, meus alunos mais novos, né, a galera pequenininha, que a gente pega a agulhinha e estoura a bolinha, né? Pode parecer ridículo, mas é uma maneira maravilhosa da gente lembrar aonde o apóstrofo vai, né? A agulhinha é o apóstrofo e a bolinha é o O do not, tá? Então a gente pega a agulhinha e estoura a bolinha e, bom, é feio, mas dá para vocês lembrarem na hora da prova. Se você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns, eu tenho certeza que você vai sair dele sabendo muito mais do que quando você chegou. E, o mais importante, masterizando o verbo to be forever, de uma vez por todas. Então, ótimo, agora a gente já viu o verbo to be na afirmativa e na negativa. Então, falta a gente ver a interrogativa dele. Vamos ver como é que fica. O verbo to be na interrogativa, assim como nas duas outras maneiras, não tem nada de complicado, não tem nada de difícil, é bem simples, tá, galera? O lance é, a única coisa que a gente faz para colocar uma frase afirmativa na interrogativa com o verbo to be é inverter o pronome com o verbo. E o que é isso, né? O que eu estou falando de inverter o pronome com o verbo? Vocês vão conferir agora. Vejam só esse exemplo, ó. You are sleepy today. You are sleepy today. Agora, para a gente colocar essa frase, you are sleepy today, na interrogativa, tá? Ela está na afirmativa, para a gente colocar na interrogativa, a gente vai inverter o pronome com o verbo. Ao invés de you are, vai ficar are you, ok? Então, you are sleepy today, are you sleepy today? Are you sleepy today? Então, simples assim, a gente conseguiu passar uma frase da afirmativa para a interrogativa com o verbo to be. Vejamos um outro exemplo aqui, para ficar mais claro ainda para vocês. She is your friend. She is your friend. Agora a gente vai trocar, né, inverter a posição do pronome com o verbo. Ao invés de she is, vai ficar is she. Então, she is your friend na afirmativa. Is she your friend na interrogativa? Is she your friend? Beleza? Show de bola, sem complicação alguma. Então é isso, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo e que absorvam o máximo possível. So, see you and thanks.